Mano, eu acho completamente maluco como o terror ficou tão famoso entre o público infanto-juvenil ao ponto de criar o horror infantil. Ou melhor, o horror de mascote. Oi, eu sou Renascido, seu artista, quadrinista e pessimista favorito. Seja muito bem-vindo. Você não repara na bagunça, sabe? A não ser que você seja minha mãe, ou qualquer pessoa nascida antes dos anos 2000, creio que você tenha acompanhado os grandes terrores de mascote da nossa época, como Five Nights at Freddy's, Ben and the Ink Machine, Pop Playtime e o mais temido de todos, Garden of Banban. Pelo amor de Deus, que esse jogo acabe logo, porque essa coisa é horrível. Eu, como uma boa cria de 2006, passei toda a minha infância em fóruns de terror, creepypasta, horror de mascote, filmes B de horror da Netflix. Porém, agora como adulto, eu paro e olho pra trás pensando: por que crianças gostam tanto de terror a ponto de existir terror de criança? Ué, como assim terror de criança? Às vezes eu esqueço que você não teve vida. Bom, terror de criança são esses jogos e vídeos atuais, coloridos suficientes para atrair criança e com terror suficiente para não assustá-las muito, como o próprio Garden of Banban, por exemplo, ou qualquer vídeo dos shorts do YouTube. Roteiros? Não precisamos. Só precisamos de algo muito colorido, com mistério sem sentido e um liquidificador barato da Philips. Tá bom, Renato, entendi. Mas agora, por que crianças gostam tanto de terror? Ai meu Deus, é por isso que eu te amo tanto, voz nojentinha da minha cabeça sem nome. Bom, antes de entendermos por que crianças gostam de terror, deveríamos entender por que o público em geral gosta do terror. A teoria filosófica mais conhecida provavelmente vem do paradoxo do terror, criada pelo filósofo americano Noel Carroll. Em um breve resumo do Google, a teoria refere-se à aparente contradição de as pessoas procurarem e sentirem prazer em algo que é nojento e para provocar medo, nojo e desconforto. Ô Renato, se eu quisesse uma teoria breve, eu mesmo ia no Google por mim. Olha, pela primeira vez você está certo, meu godezinho de madeira. Então, vamos a fundo nisso. Bom, para começarmos, devemos saber que tudo começa com Noel Carroll em seu livro A Filosofia do Horror ou Paradoxos do Coração. Lá, ele desenvolve a teoria geral do apelo ao horror. A teoria geral do apelo ao horror diz que o horror nos deixa obcecado pelo mesmo motivo que o gato morreu. Qual seria? A curiosidade. Essa filosofia define que o terror sempre nos trará repulsa e intriga, pois os monstros não se encaixam em nada que conhecemos, e assim não podemos explicar ou entender, já que isso é algo que não existe no nosso mundo. Se você for um cinéfilo, roteirista ou só um desocupado, provavelmente vai lembrar de algo chamado medo do desconhecido. Neste caso, o medo do desconhecido ativa a nossa curiosidade e faz com que nós tenhamos mais vontade de ver e entender aquilo. Para Carroll, um roteiro com uma boa estrutura narrativa, incluindo uma descoberta lenta e gradual do monstro, com ápices e perseguições nas horas certas, afloraria nossa curiosidade. Ou seja, na teoria de Carroll, amamos o terror pela curiosidade e descoberta lenta e gradual do monstro. Resumindo, não procuramos o medo ou o nojo, mas sim o desejo e o prazer da investigação e descoberta do filme. Com isso, as pessoas que gostam do terror são apenas pessoas que têm mais tolerância com cenas grotescas. Que interessante, eu já vou indo então. Ei, espera aí, seu vagabundo. Existem bem mais teorias. Pega a sua tinta acrílica e vem logo voltar para esse vídeo. Bom, além da filosofia, obviamente, se estamos falando do cérebro, iremos para a biologia. Segundo a biologia, o terror libera dopamina e adrenalina. O hormônio da felicidade e do prazer. Bom, não exatamente. Tá mais para hormônio da motivação e recompensa. Podemos dizer que, ao prestar atenção em um filme, o nosso subconsciente diz que a gente quer algo. Neste caso, queremos ver o que vai acontecer. O que é aquele som?
e sentir aquela coisa se aproximando, sabe? E é claro que, obviamente, Hollywood sabe muito bem onde pôr cada coisa. Assim, temos adrenalina e dopamina, que nos dão uma enorme excitação. É como um prazer gigante para o seu cérebro. O terror brinca com a excitação pela incerteza, o que nos faz já ter medo e prazer antes mesmo da coisa acontecer. Algumas pessoas, por exemplo, pessoas com o cérebro não 100% formado, neurodivergentes e pacientes clínicos de casos psiquiátricos ou psicológicos na família, podem acabar liberando mais dopamina por diversos motivos, o que faz com que o terror seja ainda mais excitante para as pessoas. Ai, tá bom, já acabou? Ah, minha queridinha tinta gelo, é claro que não. Senta aí, porque agora eu irei entrar em teorias mais explicativas e simplistas. Teoria número 1. Teoria do horror controlado. Bom, nós sabemos que o que assistimos não é real. Então, ao dar o play no filme, entrar no cinema, ou até mesmo ligar a Netflix, não importa o quão imerso estivermos no filme. Nosso cérebro já sabe que o filme terá início, meio e fim, fazendo com que fiquemos tranquilos de forma subconsciente. Quando isso ocorre, podemos sentir o medo e o prazer ao mesmo tempo, e isso gera uma forma humana de testar nossos limites e ficarmos realmente fora de perigo, nos liberando apenas a adrenalina necessária para nos assustarmos na medida certa. Teoria número 2. Preparação. O que você vai achar se eu disser que nós gostamos de terror e de histórias de serial killers porque gostamos de estar preparados? Exatamente. Essa teoria diz que é como se uma chavinha virasse na nossa cabeça, nos ensinando e alertando. Um breve exemplo: se ouvimos um som ou um barulho estranho, nós não saímos investigando, mas sim ligamos para a polícia e nos escondemos, pois já vimos um filme que mostrou um personagem que saiu para investigar e morreu. Teoria número 3. Dessensibilização. Sabe, por vários motivos neurológicos, psicológicos e sociais, nosso cérebro tende a se acostumar com o horror, e principalmente com o horror de gore. Nós vamos lentamente nos acostumando com aquele prazer e pensamos em buscar cada vez mais, fazendo a gente evoluir para cada vez algo pior, para poder liberar aquele prazer no nosso cérebro de ver um filme de terror. Inclusive, é isso que faz existir o tal vício em pornografia, que por sinal não é clinicamente um vício, mas não vamos falar sobre isso agora. Isso é um assunto para outro vídeo sobre por que o nosso cérebro gosta tanto de coisas nojentas. Bom, se acalme, ok? Embora sim, possamos perder a sensibilidade visual, se a pessoa for alguém estável ou então tiver algum apoio emocional, ou quem sabe não tenha nenhum transtorno de apatia nem nada, esses filmes não vão fazer ela querer realmente cometer o crime ou obedecer os atos que são representados. Se alguma pessoa virar assassina por um filme, ela provavelmente já tinha alguma predisposição a fazer isso no futuro. O filme foi só a gota d'água. Teoria número 4. Teoria do choque. O terror, se for bem feito, com cenas de tensão, jumpscare ou gore na hora certa, criam cenas de destaque, ou cenas de choque. Para essa teoria, essas cenas não são apenas algo marcante, mas sim a coisa mais marcante do filme, jogo, livro ou série. E isso fica totalmente inesquecível, e a pessoa vai querer compartilhar e falar para os outros. Inclusive, sabia que tem tanta teoria e curiosidade sobre como funciona o nosso cérebro em questão do horror, que até mesmo Freud e Aristóteles tentaram falar sobre? Mas bom, deixa isso pra depois. Renato Micael, volta aqui agora e explica isso. Tá bom, sem armas, eu vou explicar. Para Aristóteles, existia algo chamado fenômeno de catarse. Ou seja, choramos com tragédias, nos emocionamos com amor, em batalha nos empolgamos, e no terror nos assustamos e achamos que estamos em perigo. Mesmo que não estejamos realmente lá, nós nos identificamos com os personagens e nos colocamos no lugar dele. Então, resumindo, para ele, o que fazia de gostar tanto de algo
Era o que a gente chama de empatia hoje em dia. E como eu sei que você vai perguntar sobre Freud, bom, sobre ele, sabemos que em 1919, em seu ensaio Unmilch, o psicanalista tenta explicar por que temos tanto medo do terror cotidiano. Para ele, o terror está exatamente entre o que nos é familiar e o que não conhecemos. Isso, inclusive, pode até ajudar crianças a entender e classificar o medo delas, se for gradual e bem apresentado. Citando Freud, nossa atração para o horror denuncia que ainda não nos controlamos totalmente com o que a realidade colocou sobre nossos olhos. Tá, Renato. Já tô há um século aqui, mas onde entram as crianças? Bom, agora sim, finalmente poderemos entrar nesse assunto. Após fazer toda essa pesquisa e algumas a mais, cheguei a 3 possibilidades para por que crianças gostam tanto de terror: a proibição, a mídia infantil e a biologia. Começando pela proibição. Como disse, o terror por si só já gera curiosidade. Então, ao ser algo proibido, a curiosidade da criança se atiça ainda mais. Crianças já são seres curiosos por natureza. E se você não deixa eles irem atrás, é aí que eles vão querer ir. Esse tipo de conteúdo pode acabar fazendo eles quererem provar para si mesmos que são melhores que a proibição, o que aguentam coisa de gente adulta. Já sobre a mídia infantil, como todos sabem, na internet, no começo, o que acontecia é que criavam uma creepypasta ou um jogo de terror e ele ficava muito famoso por vários motivos. E então, crianças que, como eu falei, já são seres curiosos por nascimento, iam atrás. E acabavam mostrando pro amiguinho, que mostrava pro outro, que ia pro outro. E principalmente com a falta de proteção dos pais com o começo da internet, isso acabou virando uma pequena, grande, gigante bola de neve. A partir daí, começou a surgir o real terror infantil. Fanfics feitas de crianças para crianças, posts mal feitos que obviamente eram feitos por crianças, e com o grande boom do YouTube, crianças começaram a fazer vídeo infantilizando algum desses conteúdos de terror. E isso atraiu ainda mais crianças, até chegar ao ponto de hoje, onde adultos perceberam que isso dá um hype muito grande, fazem thumbs sensacionalistas com jogos e filmes de terror que atraem crianças e geram esse tal nicho do terror infantil. E para finalizar, sobrou o que eu mais gostei de estudar, a biologia. Como eu disse anteriormente, algumas pessoas podem acabar liberando mais dopamina e adrenalina em alguns casos, e pessoas com o cérebro não 100% formado entram nisso daí. E, não sei se você sabe, mas o cérebro só termina de se formar por volta dos 25 anos, fazendo com que a pessoa queira assistir cada vez mais e consumir cada vez mais, ficando viciada, não clinicamente falando, no terror. Bem, no geral, com toda essa pesquisa, eu cheguei a uma principal conclusão: terror não é tão danoso assim para crianças. Poxa, monstro. Ei, calma. Eu posso explicar. Não, o terror não é realmente tão danoso assim, com algumas ressalvas. Primeiramente, o terror, assim como as telas, são algo que tem que ser restrito, não proibido, pois proibir pode ser bem pior. Comece guiando sua criança aos poucos, com suspense, terror leve, nada com gore, de acordo com a idade da sua criança e como ela vai entender. Assista ao lado dela. Pause o filme para explicar para ela o que está acontecendo e para que ela entenda. Mostre-se presente em qualquer dúvida e qualquer momento de medo. Inclusive, existem filmes de terror para criança, como A Casa Monstro, Coraline, Paranorman. Se isso for feito com limites, com apoio e com explicações, além de ensiná-la a lidar com o medo desde pequena, porque toda criança deve ser ensinada a lidar com todos os sentimentos, faz com que ela subconscientemente aprenda e entenda como se proteger e se defender. E isso ainda incentiva ela a
entender um pouquinho mais da própria curiosidade. Galera, é isso. O papo foi bom, espero que tenham gostado. Mas eu vou indo ali. Depois a gente marca um café com desenho, beleza? Tchau!